Bem-vindos ao Dark Thriller. Se você é fã do desconhecido, do sobrenatural e do que faz seu coração acelerar, você está no lugar certo. Aqui exploramos os contos mais sombrios, os filmes que te deixarão sem dormir e as lendas urbanas que fazem o arrepio subir pela sua espinha. Prepare-se para mergulhar em histórias de suspense, mistério e terror, onde cada vídeo é uma nova experiência aterrorizante. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas noites sombrias. O medo está a um clique de distância. Você tem coragem de acompanhar? Era uma noite escura e tempestuosa na pequena vila de Aldeia Velha. As árvores balançavam sob o vento forte e os moradores sussurravam sobre a lenda da Bruxa de Lúcia, uma mulher que há muito tempo vivia isolada na floresta, cercada por mistérios e rumores. Certa vez, um grupo de adolescentes decidiu desafiar a superstição. Eles se reuniram na praça da aldeia e, com lanternas na mão, resolveram explorar a floresta. A curiosidade os levou mais fundo do que jamais haviam ido, até que encontraram uma cabana velha, coberta de musgo e enredada por ramos. Ao entrarem, o cheiro de ervas secas e fumaça tomou conta do ar. No centro, uma lareira ardia, e na parede pendiam frascos com líquidos de cores estranhas. No entanto, o que mais chamou a atenção foi um espelho empoeirado que parecia pulsar com uma energia própria. Um dos adolescentes, mais ousado, se aproximou e limpou a superfície com a manga da camisa. No instante em que ele fez isso, o espelho refletiu não apenas seu rosto, mas também uma figura sombria atrás dele. A própria Bruxa de Lúcia, com olhos penetrantes e um sorriso enigmático. O garoto se virou, mas não havia ninguém ali. Ele olhou de volta para o espelho e a bruxa agora parecia mais próxima, como se estivesse prestes a sair do vidro. Assustados, os adolescentes tentaram sair, mas a porta estava trancada. Eles ouviram risos ecoando na floresta, seguidos por sussurros que falavam de traição e vingança. Cada um deles começou a ver suas próprias inseguranças refletidas no espelho. Um se via sozinho, outro se via traído. A bruxa se alimentava de seus medos. Desesperados, eles tentaram quebrar o espelho, mas a superfície era indestrutível. A bruxa então apareceu na frente deles, mais real do que nunca, envolta em uma névoa escura. Vocês não respeitaram as lendas, ela disse, com uma voz que ecoava nas árvores. Agora pagarão o preço. Um por um, os adolescentes começaram a desaparecer, puxados para dentro do espelho, gritando por ajuda. O último a ser levado, o garoto que havia limpado o espelho, viu a bruxa se aproximar dele, sorrindo. Não se preocupe, você sempre terá um lugar aqui, ela disse, antes de ele ser engolido pela escuridão. Na manhã seguinte, os moradores da aldeia encontraram a cabana abandonada, o espelho intacto e a floresta envolta em um silêncio sepulcral. Ninguém mais ousou entrar na floresta e a lenda da Bruxa de Lúcia se espalhou, mais viva do que nunca. Aqueles que se atreveram a duvidar dela agora eram parte de sua história, refletidos para sempre em um espelho que aguardava novas almas curiosas. O doce maldito. Uma criança recebe um doce misterioso durante a coleta de doces. Ao comer, ela começa a ter visões de um mundo sombrio, onde criaturas de Halloween a perseguem. Para se libertar, ela precisa descobrir a origem do doce e enfrentar seus medos. Após várias noites de pesadelos e visões aterrorizantes, a criança, chamada Clara, decide investigar a origem do doce maldito. Ela lembra que o doce foi entregue por um estranho em uma fantasia de esqueleto que parecia mais do que um simples coletor de doces. Clara vai até a rua onde recebeu o doce e pergunta aos vizinhos se alguém conhece o homem. Uma senhora idosa que vive na casa mais antiga da rua revela que o homem era um mágico
que desapareceu há muitos anos após uma apresentação que deu na cidade. Dizem que ele havia feito um pacto com forças obscuras e que, em troca de seu sucesso, começou a criar doces amaldiçoados. Determinada a quebrar a maldição, Clara busca a ajuda da senhora, que a ensina a preparar um feitiço de proteção. Juntas, elas se dirigem ao cemitério onde o mágico está enterrado. Ao chegarem, Clara usa o feitiço para invocar o espírito do mágico, confrontando-o sobre o doce. O espírito, atormentado pela sua escolha, revela que ele ainda tem a chave para desfazer a maldição. Clara deve devolver o doce ao seu lugar de origem, a primeira abóbora que ele usou em seu show. Com isso, o doce se desfaz e, em um último momento, o mágico se desculpa e se despede, finalmente encontrando paz. Clara volta para casa, aliviada, e os pesadelos finalmente acabam. Ela aprende a importância de ser cautelosa com o que deseja e a valorizar as histórias e lendas que cercam sua cidade. O Halloween seguinte é celebrado com alegria e Clara promete contar a todos sobre o doce maldito e a lição que aprendeu. Era uma noite chuvosa e sombria quando Zé do Caixão, o coveiro do pequeno cemitério da cidade, se preparava para encerrar seu turno. A chuva tamborilava contra o telhado do abrigo, onde ele costumava descansar, enquanto relâmpagos iluminavam o céu, lançando sombras que dançavam entre as lápides. Zé sempre foi uma figura solitária, acostumado ao silêncio do cemitério e às histórias que cada sepultura guardava. Porém, naquela noite, algo no ar parecia diferente. Um pressentimento inquietante o acompanhava, como se uma presença obscura estivesse se aproximando. Enquanto organizava suas ferramentas, um barulho vindo de uma das sepulturas chamou sua atenção. Era um som de arranhões, como se algo estivesse tentando romper o solo. Zé, embora apreensivo, decidiu investigar. Caminhando sob a chuva, ele se aproximou de uma lápide que parecia recente, coberta de barro. Conforme se inclinava, a terra começou a se mover. Com um sobressalto, Zé viu uma mão esquelética emergir, agarrando seu pulso com uma força sobrenatural. Ele gritou e recuou, caindo de costas, enquanto um corpo em decomposição saía do túmulo. Era um homem, com olhos vazios e uma expressão de desespero. "Ajude-me! Não me deixe aqui!" sussurrou ele, sua voz um eco distante. Zé ficou paralisado pelo medo, mas a urgência nas palavras o impulsionou. Ele sabia que não podia deixar aquele ser à mercê da escuridão. Com coragem, Zé se aproximou novamente, tentando ajudar o homem a se levantar. Mas, ao tocar o corpo, uma onda de energia o atravessou, como se algo maligno quisesse se infiltrar em sua alma. Os olhos do morto brilharam intensamente e Zé sentiu uma força estranha puxá-lo para baixo, como se o solo quisesse engoli-lo. "Você não entende", gritou o homem, agora com um tom mais intenso. "Eles estão vindo. Eu não sou o único." Zé lutou para se soltar, mas as raízes da terra o agarravam, segurando seus tornozelos. Ele olhou ao redor e viu outras lápides se movendo, corpos se contorcendo sob a terra. Uma onda de terror tomou conta dele. O cemitério estava despertando. Com um esforço final, Zé conseguiu puxar sua perna e correr em direção ao abrigo. Mas o som de gritos e risadas ecoava atrás dele, uma sinfonia macabra de almas perdidas. Quando finalmente chegou ao abrigo, a porta bateu com força atrás de si. Virando-se, Zé avistou uma figura espectral, o coveiro que havia sido antes dele, olhando diretamente para ele. "Você não pode escapar", sussurrou a figura. "Todos nós pertencemos a este lugar." Ofegante e aterrorizado, Zé sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. O cemitério não era apenas um local de descanso.
era uma prisão eterna. Ele percebeu que, de alguma forma, havia se tornado parte daquelas almas. À medida que o vento uivava e as sombras se aproximavam, Zé do Caixão entendeu que nunca mais sairia daquele lugar. Naquela noite, o cemitério recebeu mais um coveiro e as lápides continuaram a sussurrar, aguardando pela próxima alma a se perder na escuridão. Era uma vez uma pequena fazenda, localizada nos arredores de uma cidade esquecida. A propriedade estava há anos abandonada, coberta por uma densa vegetação, e seu único habitante era um velho espantalho, feito de palha e retalhos, que se mantinha em pé em meio ao milharal. As lendas sobre o espantalho eram sombrias. Diziam que ele havia sido criado por um fazendeiro que, em um ato de desespero, perdeu sua família em um trágico acidente. Desde então, o espantalho parecia ter vida própria, assustando os poucos que ousavam se aproximar da fazenda. Certa noite, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda e explorar a propriedade. Armados com lanternas e risadas nervosas, eles se aproximaram do milharal. A lua cheia iluminava o caminho e o vento sussurrava entre as espigas de milho, criando um clima inquietante. Enquanto se aproximavam do espantalho, notaram que sua expressão parecia mudar. As costuras de seu rosto de pano estavam desgastadas e os olhos de botão pareciam brilhar com uma luz própria. Um dos jovens, mais corajoso que os outros, aproximou-se e tocou no braço do espantalho. Imediatamente, uma rajada de vento soprou, fazendo com que as folhas dançassem freneticamente ao redor deles. Os amigos começaram a sentir uma presença estranha. Sussurros ecoavam pelo ar e a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Um deles, querendo tirar sarro, gritou: "Você não pode nos assustar, seu pedaço de palha." Mas assim que as palavras saíram, o espantalho se virou lentamente, como se estivesse ouvindo. De repente, as lanternas começaram a piscar e uma sombra escura se formou atrás do espantalho. Era uma figura indistinta, mas os jovens podiam sentir seu olhar fixo sobre eles. O pânico tomou conta do grupo e eles correram em direção à saída da fazenda, mas o caminho parecia ter mudado. As árvores pareciam se fechar e o milharal se tornava um labirinto interminável. Um a um, os jovens começaram a se perder. O espantalho, agora com um sorriso maligno, parecia se divertir com o terror que causava. Os sussurros se intensificaram, revelando segredos esquecidos e promessas de vingança. Naquela noite, a fazenda nunca mais foi vista da mesma forma. Os que escaparam nunca mais se atreveram a voltar, e o espantalho ficou lá, guardião de uma maldição antiga, esperando por novas almas a serem capturadas em sua teia de terror. E assim a lenda do espantalho se espalhou, um aviso para aqueles que se atreviam a desconsiderar o que estava enterrado nas sombras da fazenda abandonada. Era uma noite fria e nebulosa quando Carlos, um caminhoneiro experiente, começou mais uma de suas longas viagens. Ele tinha visto de tudo nas estradas, mas naquela noite algo parecia diferente. O farol do seu caminhão cortava a escuridão, iluminando trechos da estrada deserta. Enquanto dirigia, um vento estranho começou a soprar, trazendo consigo um sussurro distante. Carlos franziu a testa, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. As horas passavam lentamente e o farol do caminhão piscava de maneira inquietante. Ele parou para verificar, mas tudo parecia em ordem. Voltando à estrada, Carlos avistou uma figura à beira da pista. Era uma mulher, com
longos cabelos negros e um vestido branco que flutuava como uma névoa. Ela parecia perdida, e Carlos, mesmo com um pressentimento ruim, decidiu parar. "Você precisa de ajuda?" perguntou ele, olhando para a mulher com cautela. Ela virou-se lentamente, revelando um olhar vazio, mas profundo. "Estou procurando meu caminho." Sua voz era suave, mas carregava uma tristeza imensa. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas, movido pela compaixão, convidou-a a entrar. Assim que ela se acomodou no banco do passageiro, a temperatura no caminhão pareceu cair drasticamente. "Para onde você está indo?" ele perguntou, tentando quebrar o silêncio. "Estou a caminho de casa," ela respondeu, a voz ecoando como se viesse de muito longe. "Mas estou perdida há tanto tempo." Carlos não sabia como responder. A conversa continuava, mas ele sentia que havia algo de sobrenatural na mulher. Enquanto dirigia, ele começou a notar que a estrada parecia mudar. Estradas familiares se tornavam desconhecidas e as sombras dançavam nas margens. De repente, um flash de memória invadiu a mente de Carlos. Ele lembrou-se de um acidente que aconteceu naquela mesma estrada anos atrás, quando um caminhão colidiu com um carro. A mulher ao seu lado era a passageira do carro. Ele nunca soube seu nome, mas agora a realidade se impunha. Você é a mulher do acidente!" ele exclamou, o coração disparado. Ela sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. "Sim, Carlos. Eu estou presa aqui, entre o que fui e o que poderia ser. Você é o único que pode me ajudar a encontrar a paz." O medo tomou conta de Carlos. Ele acelerou o caminhão tentando escapar daquela realidade. Mas a estrada parecia se estender sem fim, e a figura ao seu lado permanecia inabalável. "Você não pode fugir de mim," ela disse, sua voz agora ecoando como um lamento. "Você é parte da minha história." Ele estava paralisado pela culpa, lembrando-se das notícias que nunca lhe deixaram a mente. A mulher e sua família destruídos pelo acidente. "O que você quer de mim?" ele perguntou, a voz tremendo. "Quero que você me liberte, reconheça o que aconteceu e me deixe ir. Sua culpa me mantém presa." Carlos, com lágrimas nos olhos, decidiu que não poderia continuar fugindo. Ele finalmente parou o caminhão na beira da estrada. O silêncio era opressivo. "Eu sinto muito. Eu não sabia. Eu lamento o que aconteceu." Suas palavras foram um grito de desespero. A mulher olhou para ele, a tristeza em seu olhar começando a dissipar-se. "Agora você entende. Você me deu voz. Agora posso partir." Com isso, uma luz suave envolveu o caminhão, e a figura da mulher começou a se desfazer em névoa. Carlos sentiu uma leveza inexplicável enquanto a tensão que o acompanhava por anos se dissipava. A estrada à sua frente se iluminou, e pela primeira vez parecia familiar. Ele ligou o motor e começou a dirigir novamente. A neblina da noite se afastava e o caminho se abria à sua frente. Carlos sabia que aquela experiência mudaria sua vida para sempre. Ele não estava mais carregando um peso invisível. Naquela noite, ele aprendeu que, às vezes, enfrentar os fantasmas do passado é a única maneira de encontrar a paz. E assim ele continuou sua jornada, agora com uma nova luz no coração, livre de suas sombras. Na pequena vila de São Vicente, a floresta densa que cercava a região sempre foi envolta em mistérios. Os mais velhos sussurravam sobre uma lenda antiga, uma história aterradora de um homem amaldiçoado, transformado em uma criatura monstruosa durante a lua cheia. Diziam que há muito tempo, um homem chamado Luiz buscou poder além do natural. Em sua juventude, ele fez um pacto com um feiticeiro, desejando força e imortalidade.
Mas a magia tinha um preço alto. Em cada noite de lua cheia, ele se transformaria em um lobisomem, uma besta faminta por sangue. Com o passar dos anos, o nome de Luiz se perdeu no tempo. Alguns acreditavam que ele havia morrido, outros que ele tinha desaparecido. Mas a lenda continuava viva, e os sinais de que a criatura ainda habitava as profundezas da floresta não cessavam. Os cães desapareciam, os animais apareciam mortos e, nas noites de lua cheia, o som de uivos distantes cortava o silêncio da noite. Jack, um homem cético e determinado a provar que tudo não passava de superstições, decidiu desafiar a lenda. Ele morava na vila há poucos anos e, embora já tivesse ouvido os rumores, sempre acreditou que tudo não passava de histórias contadas para assustar os mais fracos. Em uma noite de lua cheia, Jack decidiu se aventurar na floresta, armado apenas com sua lanterna e um pouco de coragem. Ele caminhava lentamente pela trilha estreita, rindo para si mesmo, como se zombasse das histórias que ouvia tantas vezes. O que pode acontecer? Pensou, convencido de que tudo não passava de exagero. Mas conforme ele se aprofundava na floresta, a atmosfera ao seu redor começava a mudar. O ar ficou mais denso e uma neblina espessa tomou conta da trilha, obscurecendo a luz da lanterna. Jack sentia um arrepio crescente na espinha, mas insistia em seguir em frente. Foi então que, distante, ouviu um som. Primeiro parecia ser o uivo de algum lobo, mas logo ficou claro que era algo muito mais profundo, como se a própria floresta estivesse gritando. Um uivo longo e sofrido que reverberava pelas árvores. Jack parou, a respiração mais rápida. A sensação de que algo estava errado tomou conta dele. Ele olhou para o céu. A lua estava visivelmente maior e mais vermelha, como um farol sangrento no alto da noite. Ele tentou racionalizar, mas a sensação de terror já estava tomando conta. De repente, o chão tremeu levemente. Um som de galhos quebrando, seguido pelo barulho de passos pesados e rápidos. Jack virou-se, seus olhos arregalados, e viu uma sombra se aproximando rapidamente. Era grande, imensa. Uma forma que não deveria existir, com olhos vermelhos brilhando como chamas no meio da escuridão. O lobisomem. A besta tinha o tamanho de um cavalo, com o corpo coberto por pelos negros e grossos. Suas garras afiadas pareciam capazes de cortar árvores, e seus dentes estavam cobertos por uma saliva espessa e pegajosa. O uivo que ele soltou fez o corpo de Jack tremer de medo, como se a própria alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Jack tentou correr, mas seus pés pareciam colados ao chão. Seu corpo, paralisado pelo terror, não respondia. Ele sentia a presença da criatura atrás de si, ouvindo o som de suas patas batendo contra o solo. Mais perto, cada vez mais perto. Foi então que a besta o alcançou. Com um golpe rápido, o lobisomem o derrubou no chão, a dor se espalhando pelo corpo de Jack como uma explosão. Ele sentiu a respiração quente e fétida da criatura em seu pescoço, e antes que pudesse gritar, a enorme mandíbula da fera se fechou sobre sua garganta, silenciando seus últimos suspiros. Porém, algo estranho aconteceu. Quando o lobisomem ergueu a cabeça, com sangue escorrendo entre seus dentes, seus olhos brilharam de uma maneira diferente. Jack sentiu uma onda de dor profunda, não mais física, mas espiritual, como se algo estivesse se contorcendo dentro de si. O lobisomem deu um passo atrás e em seus olhos havia algo humano, algo de Luiz. Em seu último momento de consciência, Jack entendeu o que aconteceu. Ele havia sido marcado pela maldição. A besta não era apenas uma criatura, mas a própria alma do homem amaldiçoado, forçada a viver eternamente em busca de novos corpos para herdar.
Enquanto sua visão se turvava e a lua vermelha continuava a brilhar acima, Jack sentiu seus próprios ossos e músculos se contorcendo, sua pele sendo rasgada e transformada. Ele não morria, ele se transformava. O amanhecer não chegou para ele. Nas noites de lua cheia, agora, os moradores de São Vicente começam a ouvir o som de passos pesados e uivos distantes vindo da floresta. E por entre as árvores, uma figura sombria, com olhos vermelhos, ainda vagueia pela vila. A maldição de Luiz agora eternamente renovada em Jack. Era uma noite fria e densa, e Lucas estava andando pelas ruas desertas da pequena vila. Os ventos cortavam sua pele como lâminas, e a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Ele sempre ouvia histórias sobre a velha casa na colina, uma construção que estava lá desde o tempo de seus avós. A casa, de madeira envelhecida, estava cercada por uma densa vegetação que a tornava invisível de longe. Ninguém morava lá há décadas, e os moradores da vila evitavam se aproximar, pois falavam de uma maldição antiga. Mas Lucas não acreditava em superstições. Ele era cético, alguém que achava que as histórias eram apenas isso, histórias. Quando soube que a casa estava abandonada há tanto tempo, sentiu uma curiosidade irresistível tomar conta de si. E naquela noite ele decidiu que iria lá. Ele queria ver com seus próprios olhos o que tornava aquela casa tão temida. Quando chegou, o vento soprou com mais força, como se quisesse afastá-lo. Mas Lucas ignorou a sensação estranha e empurrou a porta velha, que se abriu com um rangido sinistro, revelando o interior escuro da casa. Dentro, o ar estava pesado, como se a casa estivesse cheia de segredos. O chão estava coberto por uma camada fina de poeira, e o som de seus passos ecoava nas paredes vazias. Lucas andou pelos corredores, iluminando o caminho com a lanterna que carregava. Cada passo que dava fazia o ambiente parecer mais opressor, e uma sensação de desconforto se apoderava dele. Ele subiu para o andar de cima, onde a sensação de frio parecia ser ainda mais intensa. No fim do corredor, uma porta estava entreaberta. Ele a empurrou lentamente, e o que viu o fez parar. O quarto estava intacto, mas o tempo parecia ter congelado ali. As paredes estavam cobertas com símbolos antigos, desenhos enigmáticos que pareciam vivos, quase pulsando. No centro do quarto, uma cadeira de madeira estava presa ao chão com correntes enferrujadas, e no chão, uma mancha escura, como se alguém tivesse sido arrastado até ali. Ao se aproximar, uma risada baixa e incomodante fez o sangue de Lucas congelar. Era uma risada infantil, mas não havia alegria nela. Era vazia, cruel, como se a própria casa estivesse zombando de sua presença. Ele olhou para os cantos do quarto, os olhos arregalados em busca de algo que não estava ali. Mas então, no canto oposto, ele viu uma figura pequena, quase imperceptível no escuro. Era uma criança, mas de um modo estranho, distorcido. Seus olhos estavam completamente negros, como se não houvesse fundo algum, e seu rosto estava pálido, marcado pela dor e pela solidão. Ela estava parada, olhando fixamente para ele, sem dizer uma palavra. Lucas tentou se mover, mas algo o impediu. Não era uma força física, mas uma sensação de paralisia, como se a casa tivesse lhe enredado em suas garras. Ele engoliu em seco, tentando gritar, mas sua voz falhou. A criança se aproximou lentamente, seus pés fazendo um som suave sobre o piso de madeira. Ela não falava, mas sua presença parecia aumentar a cada passo, como se estivesse invadindo sua mente. De repente, o quarto começou a se distorcer. As paredes pareciam se fechar,
Os símbolos nas paredes se retorciam e o chão começou a se mover sob seus pés. O tempo não fazia mais sentido. Lucas se viu em um pesadelo, preso entre o mundo real e algo muito mais sombrio. O ar se tornava mais pesado e ele sentiu uma pressão em seu peito, como se algo invisível o estivesse sufocando. E então a risada novamente, dessa vez muito mais próxima. Ela vinha da criança que agora estava à sua frente, com os olhos ainda fixos em sua alma. A boca da criança se abriu, não para falar, mas para revelar um vazio profundo, algo que não deveria existir. Foi quando Lucas viu o símbolo no chão, o mesmo que estava nas paredes, o mesmo que ele tinha visto nas fotos antigas da casa. Algo se formava ali, um vínculo invisível que o conectava à criança. Ele compreendeu, ou talvez foi forçado a compreender. Aquele ritual nunca tinha sido completado. A criança estava presa na casa, presa na dor e no sofrimento de um passado esquecido. E agora, ela precisava de alguém para terminar o que havia começado. A risada cresceu, não mais infantil, mas algo muito mais distorcido, como um eco de desespero eterno. Lucas tentou correr, mas não conseguiu. Ele estava preso, perdido dentro das paredes da casa. As portas não levavam a lugar algum. Cada tentativa de fuga era frustrada, como se a casa se expandisse e se contraísse, brincando com ele, distorcendo o espaço ao seu redor. E então, num último suspiro, ele entendeu. A criança não era a única a ser amaldiçoada. Ele também havia se tornado parte do ritual. Ele estava agora preso, como todos os outros antes dele, condenado a habitar a casa para sempre. Era uma noite sem lua e Marcos, de 10 anos, estava voltando sozinho para casa depois de brincar na casa de um amigo. As ruas estavam desertas e o vento cortava a noite com um frio estranho. Ao passar pelo parque, ele percebeu uma figura na escuridão, perto de uma árvore velha. Era um palhaço, mas não um palhaço qualquer. Seu rosto estava pálido e a maquiagem era borrada, quase derretendo. O sorriso era largo demais e os olhos, grandes e negros, refletiam a escuridão ao redor, como se não tivessem fundo. Marcos parou, sentindo uma sensação de frio e pavor. "Você está perdido, garotinho." A voz do palhaço soou baixa e arrastada, como se estivesse se divertindo com o medo de Marcos. Ele tentou se mover, mas seus pés pareciam pesados, como se o chão estivesse grudando nele. O palhaço deu um passo à frente, seu corpo se movendo de forma exagerada, como uma dança estranha. Ele riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada de pura malícia, como se estivesse brincando com a vítima. "Eu só quero brincar", disse o palhaço, o sorriso se alargando ainda mais. "Você me encontrou. Agora vai brincar comigo para sempre." Marcos, aterrorizado, tentou correr, mas não conseguia mais se mover. O medo tomava conta de seu corpo e ele sentiu uma pressão no peito, como se a própria noite estivesse o prendendo ali. Quando olhou para trás, o palhaço estava ainda mais perto, seus olhos negros fixos em Marcos, sem qualquer compaixão. O sorriso do palhaço aumentou e Marcos sentiu a escuridão engolindo.
Na manhã seguinte, ninguém o encontrou. Na casa, o único sinal que tinha lá era uma palavra escrita no espelho, com algo que parecia sangue. Brinca. Quem passa pela rua à noite ainda pode ouvir uma risada ecoando nas sombras, e alguns juram ver um palhaço sorrindo na escuridão, esperando por sua próxima vítima. Era uma noite tranquila, quando Lucas, cético e sem medo, decidiu explorar a famosa casa abandonada da cidade. Lá ele encontrou um antigo rádio de tubo e, achando que seria engraçado, ligou o aparelho. Para sua surpresa, o rádio falou. "Ei, você aí, pode me ajudar?" disse uma voz misteriosa. Lucas olhou ao redor, achando que alguém estava brincando com ele. "Quem é você?" "Eu sou o fantasma do rádio. Estou preso aqui há séculos. Eu só queria contar uma piada para alguém, mas ninguém me ouve", respondeu o espírito. Intrigado e agora começando a rir, Lucas perguntou. "Ok, qual é a piada?" O fantasma, animado, respondeu. "Porque o rádio foi ao terapeuta, porque estava com problemas de sintonia." Lucas riu. Ele não esperava encontrar um fantasma tão engraçado. "Ok, mais uma", pediu. "Claro, o que é um fantasma sem graça? Um sem espírito?" O rádio estremeceu com a risada do fantasma. Divertido, mas também um pouco surpreso, Lucas decidiu ajudar. Ele pegou o rádio, sintonizou em uma frequência que começou a tocar músicas clássicas. O fantasma começou a dançar, delirante. "Isso é incrível! Eu estou dançando! Finalmente a liberdade!" Quando a música parou, o fantasma, já satisfeito, disse: "Obrigado, você foi o melhor ouvinte de todos os tempos." E com isso, a voz se calou. Lucas saiu da casa rindo sozinho. "Pelo menos agora sei que os fantasmas só querem companhia e umas boas piadas. E quem sabe o fantasma do rádio ainda espera o próximo ouvinte para compartilhar suas piadas." Na fria e silenciosa cidade de São Bartolomeu, a igreja sempre foi um lugar de refúgio, mas também onde segredos antigos se escondiam nas sombras. O padre Elias, dedicado e de fé inabalável, sempre sentiu algo estranho quando olhava para o fundo da igreja, onde uma mulher misteriosa estava presente, observando-o com intensidade, mas nunca falando com ninguém. Ela tinha longos cabelos negros e um olhar profundo, como se carregasse uma tristeza imensa. Todas as missas ela estava lá, sentada no mesmo banco, quieta. Um dia, após a missa, a mulher se aproxima do confessionário. Sem dizer uma palavra, entra e se ajoelha. A voz dela, suave, começa a revelar um segredo terrível. Ela foi condenada à maldição eterna durante a Inquisição, acusada injustamente de feitiçaria. Desde então, sua alma vagava, buscando salvação, mas nunca sendo reconhecida por nenhum sacerdote.
Ela sabia que Elias era o único capaz de libertá-la. A atmosfera no confessionário muda, ficando densa e gelada. A mulher revela que ele também sofrerá sua maldição, mas que ele é o único capaz de rompê-la. Elias, aterrorizado, percebe que ela não é apenas uma alma perdida, mas uma força sobrenatural aprisionada pela própria igreja. Determinado, ele se ajoelha, recitando as palavras de libertação com toda a fé que consegue reunir. Ele ordena que a alma se liberte, e nesse instante, uma luz intensa e cegante toma conta da igreja. Quando a luz desaparece, a mulher não está mais lá. Ela foi libertada. Na manhã seguinte, durante a missa, o padre Elias se levanta diante da congregação e anuncia com firmeza que uma alma perdida foi finalmente libertada. Ele fala sobre o poder do perdão e da misericórdia divina. A cidade nunca mais ouviu falar da mulher, e o padre, tocado por essa experiência, agora compreende mais profundamente a verdadeira fé, sabendo que algumas almas só encontram a paz quando são finalmente vistas, não apenas com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma.